A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui para ministrar para vocês a primeira lição do terceiro trimestre de 2022 da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E a proposta para o primeiro tema é as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. E como já dissemos no nosso raio-x completo sobre todas essas lições do terceiro trimestre, a lição número 1 é aquela lição que abre as portas para todas as outras demais lições, pois o comentarista traz uma visão geral sobre esses ataques sutis do diabo, de Satanás contra a igreja do Senhor. No texto áureo, ele trouxe 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. E esse versículo, como também até o de número 5 deste mesmo capítulo, que será a leitura bíblica em classe que nós iremos fazer, vai nortear toda esta primeira lição. Na verdade prática, que é o pensamento do comentarista José Gonçalves, ele diz: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Sutileza é a palavra-chave de todo esse trimestre. E a gente, inclusive, no primeiro tópico dessa lição, ele vai trazer uma explicação, uma conceituação do que é essa sutileza do diabo. E aqui ele usa sorrateira, que tem a ver, que significa na calada, às escondidas, e tem forte ligação semântica com o adjetivo sutil. E aqui a gente já vê essa verdade de que nós estamos em guerra. Nós estamos em uma guerra, meu irmão, e essa guerra não é deste mundo, é uma guerra espiritual. E nesta guerra espiritual existe outra realidade, que é o diabo. O diabo é uma realidade. E eu sei que isso é difícil de aceitação, de compreensão, diante de um mundo que está rendido ao materialismo. Inclusive na lição número 5, iremos falar também sobre o materialismo, que define o mundo somente com aquilo que é físico, com aquilo que é material, aquilo que perpassa o mundo dos sentidos. Ao que foge disso, desse mundo material, como é o caso do mundo espiritual, então isso é fantasia, é lenda. Então se tem essa imagem do diabo enquanto um ser fictício, e ele gosta disso. E o diabo fica satisfeito quando não se acredita que ele é uma realidade, mas pela palavra de Deus nós temos a certeza de que o diabo é uma realidade, e isso deve ser colocado na lição de número 1. Então, nessa lição de hoje nós vamos mostrar que a igreja está sob o ataque de Satanás. Vamos descrever a natureza do ataque, e essa natureza ela é de uma natureza espiritual e de uma natureza moral. Também iremos elencar as esferas do ataque do diabo, é uma esfera na esfera religiosa, na esfera social, e por fim pontuar os instrumentos de proteção da igreja. Então é isso que nos reserva para essa lição de hoje. Lembrando aos irmãos, e aqui eu ressalto muito bem isso, é que esta lição, essa videoaula, por assim dizer, jamais e nunca substituirá a sua aula de escola bíblica presencial. Então, frequente a sua escola bíblica dominical na igreja onde você se congrega. Isso é muito importante. Segundo, esta videoaula é uma aula sucinta, muito objetiva. Geralmente, na escola bíblica dominical, na igreja de modo presencial, a gente fica em torno de 1h30, 2 horas só de ministração de aula. Mas aqui nesse espaço midiático não será possível, através das mídias sociais, não será possível
termos todo esse tempo. Então, vamos trazer de maneira objetiva e sucinta, mas de maneira eficaz, a lição de número 1, como também as outras lições posteriores, tá bom? Então, no tópico 1, a igreja sob ataque. Mas antes, eu quero te convidar a ler comigo a leitura bíblica em classe, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 5. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Pai, nós te damos graças por essa leitura que foi feita da tua santa palavra. Seja conosco na ministração deste estudo, abra o entendimento daqueles que vão alcançar este vídeo, Pai, e faz com que esse vídeo circule, propague, Senhor, pois é a tua palavra que está sendo expandida, é o teu reino que está crescendo, Pai, através da ministração da tua palavra. Esse estudo é bíblico, Pai, é para abençoar vidas. Fique conosco, Espírito Santo, é o que eu te peço em nome de Jesus. E você do outro lado diz amém e amém. Assim nós entramos no primeiro tópico, que é a igreja sob ataque. E aqui ele fala sobre a sutileza do ataque. O diabo, irmão, não é essa figura medieval, com uma cara monstruosa, com chifre, todo vermelho, com o tridente na mão, cuspindo fogo. O diabo não se apresenta dessa forma nesses últimos dias. O diabo, ele ataca de maneira sutil. O que é essa sutileza? Quando se fala de algo que algo é sutil, é algo leve, é tênue, é delicado. De maneira mais esclarecida, quando se fala de sutileza, está se falando de algo que é quase imperceptível. O diabo ataca de uma forma quase imperceptível. E assim ele age, e assim ele quer. Ele quer atacar a igreja, alcançar os seus objetivos de uma tal forma que a igreja não perceba que ele está atacando e que ele está alcançando os seus objetivos. Então, quanto mais imperceptível ele for, melhor para ele. A estratégia do diabo é desconstruir a obra de Deus, destruir aquilo que é de Deus, de uma maneira que não se perceba que ele assim está fazendo. E aí onde está a sutileza, o perigo desse ataque do diabo. Então, o diabo, ele ataca de maneira sutil e, como ele falou, na verdade, prática, de maneira sorrateira. Porém, isso não deve ser surpresa para o povo de Deus, pois Deus sempre alertou o seu povo. Deus sempre avisou o seu povo quanto às ameaças do diabo, do inimigo. Desde o Antigo Testamento, como também no Novo, Deus levanta profetas para mostrar ao seu povo quanto às ciladas do diabo, quanto às ameaças do inimigo. Então, Deus sempre levanta o seu povo, levantou profetas, profetisas para mostrar, para alertar que o diabo, os inimigos estavam cercando e querendo destruir a obra de Deus. E agora, nesses últimos dias, olha o que o apóstolo Paulo diz quando escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. Ele começa assim: mas o Espírito expressamente diz. Esse expressamente, no grego, retus, significa sem sombra de dúvidas, claramente. O Espírito Santo, o Espírito de Deus fala claramente, sem sombra de dúvidas. E muitas dessas vezes que o Espírito Santo fala com o seu povo é para divertir, é para alertar quanto às ameaças e os ataques do diabo. E aí ele traz também essa expressão último tempo, ou últimos tempos, que faz referência à era da igreja, desde aquela época do Pentecoste, da vinda de Jesus, em que foi instituída a igreja, foi estabelecida a igreja. Jesus disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, até
a grande tribulação, nós temos essa era da igreja, que é os últimos dias. São os últimos dias do povo de Deus. É dentro dessa era que se encaixa essa expressão últimos tempos. E, claro, isso é escatológico também, e eu acredito nisso. Nós somos a geração do arrebatamento, e a lição, o trimestre, na verdade, o tema, traz essa ideia, né? As sutilezas, os ataques contra a igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias, que antecedem a volta de Cristo. Então, nesses últimos dias, o Espírito Santo tem alertado a sua igreja, tem falado com sua igreja, inclusive contra as ameaças de Satanás, que ele tem atacado de maneira muito sutil e sorrateira. No tópico de número 2, ele traz a natureza do ataque do diabo. E aí tem essa natureza de ordem espiritual e também de ordem moral. E esta análise do comentarista está baseado em Timóteo capítulo 4, versículo 1 também. Nós já falamos aqui sobre essa parte inicial do versículo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, aí vem, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, neste versículo, ele faz referência a espíritos enganadores e a demônios. Eu falei no início da lição que o diabo é uma realidade, e assim como o diabo é uma realidade, os demônios também. Os demônios os demônios é uma realidade. Paulo, inclusive, fala sobre eles também em outra carta, em outra epístola, quando ele escreve aos Efésios e fala sobre a armadura de Deus. Ele traz essa figura desses espíritos maus, desses demônios. Lá em Efésios capítulo 6, no versículo 10, diz assim: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí ele fala, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existe uma hierarquia entre eles, entre esses espíritos enganadores, entre esses demônios. Então, assim como o diabo é real, os demônios também são, e eles têm um grande propósito, que é, de maneira astuta, sutil, sorrateira, atacar a obra de Deus. E Paulo diz que nós devemos estar revestidos, temos que estar firmes com a armadura de Deus para combater o diabo. Porque, como ele disse aqui, essa luta e essa guerra espiritual que eu falei no começo, ela se dá nos lugares celestiais. Não é contra a carne, não é contra sangue, não é com armas humanas, não é com mecanismos humanos, mas é com a armadura de Deus, são com armas espirituais. Então, esse ataque do diabo tem uma ordem de natureza espiritual, como também moral. Esse moral já entra no versículo de número 2, que ele diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. O apóstolo Paulo fala sobre hipócritas. Quem são esses? São aqueles que anunciam uma verdade que eles mesmos não acreditam e nem fazem conduta de sua vida. Pregam, mas não vivem aquilo que pregam, porque não acreditam naquilo que pregam. E pregam porque existem outras intenções, existem outras finalidades por trás. E muitas das vezes são instrumentos do diabo dentro da igreja. Sim, meu irmão, o diabo tem os seus instrumentos, os seus servos. O diabo tem os seus espias, tem os seus infiltrados dentro da igreja para gerar a mentira e o engano. Veja que ele usa o termo cauterizada, a sua própria consciência.
Suneideses, esse é o termo usado aqui para consciência, uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o que é certo, de entender o que é errado, cauterizada, aqui do grego cauteriazo, que significa dizer que ela se tornou insensível para julgar o que é certo e errado. Então, a sua mente está cauterizada, que não consegue mais julgar o que é certo e o que é errado. Sua vida já está tão entregue à iniquidade, ao pecado e ao engano, que muitas vezes conduz o povo de Deus também ao erro e ao engano. E o diabo não quer que essas pessoas saiam da igreja. O diabo quer que elas permaneçam dentro da igreja, porque isso, por si só, é uma própria estratégia do diabo. Isso é uma artimanha do diabo, fazer com que essas pessoas vivam na mentira, no engano, e engane o povo de Deus, e leve o povo de Deus ao tropeço. Então o diabo está atacando, e o seu ataque é de ordem espiritual e também moral. Vamos agora para o tópico de número 3. Tudo bem até aqui, meu irmão? Tudo ok? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no nosso comentário, que eu tenho certeza que eu vou lhe responder. Se você tem alguma sugestão, se você quer deixar o seu comentário acerca de algum ponto dessa lição, pode deixar aqui também para incrementar, para ajudar. Vamos amadurecer essa lição com os seus comentários, combinado? Vamos para o tópico número 3, as esferas do ataque. E essas esferas é de cunho religioso e social. Quanto à parte da esfera religiosa, ele usa lá 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que é o texto que a gente já está analisando. Quando ele diz: apostatarão alguns da fé. O que é essa apostasia? Apostasia é deixar de acreditar naquilo que outrora acreditava. Então nós temos pessoas que se apostataram da fé, que estão fora da igreja, e pessoas que se apostataram da fé, que estão dentro das igrejas. Estão dentro das igrejas pregando, cantando, dirigindo trabalho, dirigindo igreja, mas não acreditam mais naquilo que acreditavam outrora. Não tem mais aquela fé na palavra de Deus, no Deus da palavra. Como já disse, por vezes está à frente de um trabalho, está exercendo algo dentro da igreja por outras finalidades, com outras intenções, mas que no fundo já se apostatou da fé. Então, existem muitos que já abandonaram a fé. Inclusive, falando sobre apostasia, vale a pena dizer aqui que todo esse trimestre é, na verdade, um estudo apologético mesmo, de defesa da fé. Não é só crer por crer. Nós temos uma razão porque acreditamos. Então, eu tenho fé e tenho um porquê eu tenho fé. Então, essas lições também do terceiro trimestre têm esse teor apologético, e isso é de fundamental importância, nós defendermos a nossa fé. Então, é preciso estarmos atentos, porque o diabo, ele ataca o povo de Deus, ele ataca a igreja de Cristo, fazendo com que muitos se apostatem da fé. E como falei, para que saiam da igreja, deixem de acreditar e, por vezes, repito, ele deixa infiltrado dentro da igreja para que sirva a ele. Como? Enganando a outros, mentindo a outros, conduzindo o povo de Deus ao erro. Então, é um ataque na esfera religiosa. Quanto ao ataque na esfera social, o comentarista José Gonçalves, ele traz um trecho do versículo 3 do capítulo 4 de 1 Timóteo, proibindo o casamento. Essa expressão proibindo o casamento, esse verbo proibir, pode não ser no sentido de estar escancarado, está proibido. Eu não permito mais que se case. Talvez não seja esse o sentido, mas o sentido sutil, sorrateiro, que é sobre isso que estamos falando. O diabo ataca de maneira sorrateira, sutil, querendo desvalorizar o casamento. O casamento é algo sagrado. O casamento é algo de Deus. É algo que Deus instituiu para proporcionar felicidade à humanidade. E existem práticas que são legitimadas, são aceitáveis para o Senhor, Deus Criador, dentro do casamento, como por exemplo o sexo.
O sexo ele é sagrado dentro do casamento. E até algumas décadas atrás se tinha essa visão. Então as pessoas se casavam para ter essa conjunção carnal, essa relação de intimidade, para que então pudesse desfrutar da felicidade e dessa benevolência de Deus. Mas hoje a sociedade já apregoa que é possível se ter relação sexual fora do casamento. E toda relação sexual fora do casamento é pecado, mas para a sociedade não. Então, você pode ter uma relação sexual sem ser necessariamente casado. Como também a questão da procriação, da constituição de família através dos filhos. Hoje também é possível se ter filhos fora do casamento. Fora desse padrão que Deus estabeleceu. Mas tudo isso, esse poder está dentro do que essa cultura anti-Deus, anti-princípios judaico-cristão tem apregoado. Então, essa banalização do casamento, da família, tem a ver com essa proibição do casamento. O diabo, de maneira sutil, quer trazer uma desvalorização para o casamento. E esse é um ataque, um ataque do diabo na esfera social. Tá ok? Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Vamos para o tópico número 4. A igreja protegida. Como é que a igreja vai ficar protegida quanto aos ataques do diabo? E aí ele traz aqui a palavra de Deus e a oração. São essas duas ferramentas, são esses dois instrumentos que ele encerra a lição trazendo como forma de nos protegermos contra os ataques do diabo. A exposição da palavra de Deus. No capítulo de número 4 de Timóteo, 1 Timóteo, versículo 5, diz: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, palavra de Deus e oração. E essa palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é a palavra que santifica, é a palavra que purifica, é a palavra que transforma o nosso ser, é a palavra que nos edifica. Nós saímos do segundo trimestre agora falando sobre aquela metáfora que Jesus trouxe dos dois alicerces, aquele ensinamento sobre os dois alicerces, aquele que ouve e pratica a palavra, aquele homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram os reveses da vida, mas ela permaneceu de pé. Por quê? Porque ouviu a palavra e praticou ela. Então a palavra de Deus é o que sustenta a igreja. E nós só conseguiremos vencer as forças do mal, só conseguiremos estar protegidos quanto aos ataques do inimigo se estivermos resguardados na palavra de Deus e em oração. É por isso que o diabo quer enfraquecer essas duas áreas, irmão. Palavra e oração. Podem prestar atenção nas igrejas. Quais são os trabalhos mais sofridos? Cultos de ensinamento, trabalhos de ensino, trabalhos de oração. Agora, se for falar de oba-oba, irmão, a igreja superlota, vai vir um pregador de R$2.000 para cá, que é lá não sei da onde, aí povoa, enche os templos. Mas quando fala de ensinamento da palavra e fala de oração, o povo de Deus está com faixa. E essa, meu irmão, é a estratégia do diabo. Enfraquecer os principais trabalhos da igreja. Oração e palavra. Mas nós saímos fortalecidos dessa lição. Que possamos sair com um desejo maior de querer se fortalecer diante de Deus. Na palavra, em oração. Eu espero, meu irmão, que essa lição sirva de bênção para você. Fique atento, fique alerta. Fique em vigilância. Porque o diabo é uma realidade e ele não brinca de ser diabo. Enquanto brincamos de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo e ele está, como diz o apóstolo Pedro, ao nosso derredor, bramando como leão, de maneira sutil, estratégica, frio, calculista, querendo nos tirar da presença de Deus. Porém, maior é o que está conosco. Amém? Maior é o que está conosco. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, compartilhe essa videoaula. Se ela serviu de bênção para você, compartilhe com outras pessoas. Vamos ampliar essa rede de edificação e propagação do reino de Deus. Amém? Deus vos abençoe.